Olá pessoal, tudo bom? Mais uma live aqui no canal com o Wagner Borges, porque tudo começou com a projeção astral comigo, quando eu tive a minha primeira paralisia do sono e eu tinha visto um vídeo curto sobre o que fazer quando você estiver na paralisia do sono. Então, quando eu tive a paralisia do sono e o Wagner Borges tinha falado para relaxar, que você saía, foi quando isso aconteceu. Então, eu relaxei e saí. Aí eu comecei a estudar o Wagner Borges. Muito obrigado, Wagner, por estar aqui nessa live hoje aqui comigo. E, inclusive, ele veio para a Inglaterra e aproveitando e fez a live aqui comigo. Muito obrigado, Wagner. Legal, Luiz. Que bom estar aqui. Segunda vez que eu fico hospedado aqui na casa do Luiz. Eu estive em Londres no ano passado e ele me hospedou com a esposa dele, a Mara. Né? Aliás, a esposa do Luiz cozinha bem pra caramba. O Luiz está bem, passando bem aqui. E aí o Luiz estreou o podcast dele. Eu falei, vamos fazer um bate-papo, falar de saídas do corpo, né? O canal está começando e eu vou jogar também a gravação lá no meu canal para que outras pessoas possam assistir esse bate-papo. O Luiz também tem projeções variadas, tem muitos relatos, e aí vai ser bem legal bater esse papo, Luiz. Muito bacana, Wagner. Muito obrigado aí. E o assunto hoje é mais projeção astral. Então, quais são os benefícios da projeção astral, Wagner? Olha, as experiências fora do corpo, elas abrem o horizonte mental da pessoa, Luiz, porque desde o momento que uma pessoa se vê fora do corpo, caso ela veja o corpo deitado sem ela dentro, porque às vezes a pessoa deita e dorme e desperta bem longe, ela não viu a saída, ela já acordou no meio. Se ela para e observa o corpo, o que ela constata para ela mesma? Ela não é o corpo, tanto que ela está fora, e se ela está fora e pensando e lúcida, a lucidez não vem do cérebro, e ela está vendo isso. Sim. Então ela não vai falar, eu acredito nisso, ela vai falar, eu sei isso, porque ela está vivenciando uma experiência. Então, primeiro ponto, você identifica para você que você é uma consciência, não somente um corpo. Isso aí já muda tudo. Já muda tudo. Segundo, no meu caso, ao longo do tempo, eu encontrei pessoas do lado de lá que eu conheci do lado de cá, desencarnaram com o passar do tempo, como todo mundo um dia tem que passar, e elas estavam vivas em outro plano. E aí, Luiz, eu fui ao velório de algumas eram amigas minhas, e fiquei muito triste com a perda, eu era adolescente. Quando eu comecei a ver essas pessoas fora do corpo, eu falei, peraí, eu fiquei triste no velório e a pessoa estava viva. Isso mudou minha perspectiva, né? Você sente a saudade de quem partiu, mas a ideia de que a pessoa sumiu no universo, aquela escuridão, não tem isso. Não tem mais. Né? E esse tipo de certeza te ajuda a caminhar melhor na vida. Só que isso também traz um problema, Luiz, que eu passei ao longo dos anos. Devido à maneira como eu olho essas situações, morte, vida e todas essas coisas, leva outros a olhar você de uma forma diferente, parecendo que você está errado. Então, uma pessoa partiu para o lado de lá, você sente a perda, mas você sabe que ela não está morta, então você não se abate. Aí, como você não se abate, os outros que se abateram acham que você está errado. Aí você é chamado de frio, aí você mexe com essas coisas, ficou estranho. Nada. Você somente perdeu, tirou a escuridão daquilo. Você está olhando de forma mais clara. Sim. E aí, Luiz, no hospício, se você está lúcido, os loucos vão te estranhar. Então, a Terra é o hospício do sistema solar. Se você falar de vida além da vida, falar que ninguém morre, que a consciência está viva e que por isso você não está de luto, parece que você que está errado. Mas veja, todas as pessoas que estudam a parte espiritual, não importa em que linha, elas estão estudando para quê? Erradicar essa escuridão da morte, melhorar como consciência. E aí você toca no assunto e os próprios estudantes espirituais estranham, quando eles deveriam ser os primeiros a concordar com aquilo, porque o estudo espiritual aponta para isso, mas o que acontece, Luiz? Todo mundo estuda, mas na hora da prova todo mundo arreia. A saída do corpo me deu a certeza para não arriar diante da perda. Sim. E perceber isso de outro ângulo. Então, isso me deu uma abertura mental muito grande. Ou seja, quando você está em projeção, quando você volta, tem que trazer alguma coisa para o seu interior. Caso contrário, é igual você dar uma voltinha na rua e voltar. Você trouxe o quê? Você só dá uma volta na esquina. O legal é quando você vai e volta com algum conteúdo, alguma coisa que te melhora, para que você viva dentro do corpo o dia seguinte de maneira mais saudável, esperando a nova projeção da outra noite para aprender mais alguma coisa. Então, muitas pessoas tentam estudar saídas do corpo de forma leviana, vazia, querem uma brincadeirinha mística, um negócio New Age,
E isso é uma experiência seríssima, que abre horizontes espirituais, tira o medo da morte, te ajuda a entender a vida espiritual e te dá uma alegria, porque você vivencia algo, Luiz, que te traz uma energia, cara, uma vivacidade, sim, que te motiva, inclusive, a viver. Então, no meu caso, saídas do corpo, quando eu falo disso, eu me sinto apaixonado por isso. Eu comecei com 15 anos, estou com 63, mais apaixonado do que nunca pela parte espiritual. E é claro que eu conheci muita gente ao longo de tantos anos aí de estrada, e muita gente que começou comigo, lentamente foi desistindo aqui, por um motivo aqui ou outro, não me cabe julgar. O que cabe me dizer é o seguinte: essa senda é uma maravilha, e eu não sei por que as pessoas perdem de vista uma senda luminosa dessa. É muito interessante, né? E também é um caso que é muito bacana, porque todo mundo pode sair do corpo, né? A capacidade da saída do corpo, ela é normal, até os animais têm. Porém, o nível de lucidez da pessoa na saída varia muito. Então, muitas pessoas têm uma saída ligeira para fora do corpo, um pouquinho por sobre o corpo, durante o sono, de forma inconsciente. Ela não está operante para o plano espiritual. Então, todo mundo tem saídas do corpo, porém inconscientes ou semiconscientes. Um dia, alguém desperta a lucidez para algo maior, ela vai ampliar. E o que acontece? Criou-se um mito em todos os estudos espirituais, dizendo que durante o sono, todas as pessoas vão ao mundo espiritual enquanto o corpo físico dorme. Não é verdade. A verdade é, todo mundo sai do corpo enquanto o corpo dorme, mas é essa saída limítrofe, inconsciente, com a pessoa presa às coisas do dia a dia, com medo. Quer dizer, todo mundo sai do corpo, mas nem todo mundo desperta para essa saída. Sim. E outrora, o mito que criaram é que todo mundo vai ao mundo espiritual enquanto o corpo dorme. É só você pensar, Luiz, se todo mundo durante o sono fosse ao mundo espiritual lúcido e voltasse, elas teriam um outro comportamento da vigília. Elas já teriam matado o medo da morte, teriam entendido a vida de forma multidimensional, e não. Por que não? Porque elas não estão conscientes na saída. Todo mundo sai, mas quase ninguém aproveita o processo. E uma coisa que é interessante, que é para ninguém acreditar nisso que está falando. A gente tem que ter a sua própria experiência. Nisso que você falou agora, que todo mundo sai, eu já tive uma experiência que eu vi o meu corpo e o da minha esposa deitado em cima também. Por cima, é justaposto. Exatamente em cima. Ou seja, isso eu tirei como conclusão. Eu olhei na janela e vi meu corpo lá na cama e vi ela em cima assim. Aí eu fui, passei por cima dela, olhei para ela, olhou para mim, olhei para ela, eu encaixei no corpo e acordei. Luiz, isso que você está narrando, a literatura de experiências fora do corpo, hoje tem muitos livros, muitos autores, e considerando que é outro erro que muita gente comete, a literatura de saída do corpo tem autores variados de tendências variadas. Então alguém fala assim, eu sou espírita, ou eu sou ocultista, mas não entende quase nada de saída do corpo. Lê um capítulo num livro ou outro, mas não leu a literatura de saída do corpo. É igual alguém falar assim, eu entendo de mediunidade, e não leu livro nenhum de mediunidade de área nenhuma. Exato. Então, muita gente ouviu falar ou estudou algum capítulo numa área ou outra, mas não aprofundou. Quando você aprofunda a literatura principal de saídas do corpo específica, autores diferentes, você vai ter uma visão de conjunto. Então, na média, você percebe relatos muito parecidos com os seus. Então, esse relato de estar superposto sobre o corpo, ele aparece na maioria das obras sérias saídas do corpo, que são autores sérios como Robert Monroe, Silva Muldon, Valdo Vieira, até mesmo você, William Billman e outros, né? que narram as mesmas coisas. Então, a literatura, se alguém quer pesquisar a saída do corpo, precise estudar a literatura de saída do corpo, sem ficar presa a autor X ou Y, e fazer um conjunto. Se você vai estudar clarividência, leia literatura sobre clarividência. Mas a pessoa fala assim, eu já li sobre isso no livro da minha doutrina, ali tinha um pedacinho. Vamos estudar mediunidade. Estuda a literatura sobre isso. Na saída do corpo, muita gente lê um pedacinho no lugar ou no outro e acha que compreendeu aquilo. Não. Quando você aprofunda a literatura do tema, você passa até essa média. Essa média valida o que você está sentindo. Exato. E interessante que nem você falou agora, porque quando eu saí do corpo, foi aonde eu gostei da primeira experiência, então eu me aprofundei nos estudos e comecei a consumir conteúdo de experiência fora do corpo. Você, Valdo Vieira, o Saulo, principalmente o Saulo também, que com o Saulo eu perdi o medo do invisível, porque tem muita gente que sai e tem medo também, né? Muita gente aí tem medo, fica com medo e volta para o corpo, fica com medo do invisível.
E isso, então, o estudo, ele abre, você tem que estudar com o conjunto para você ter várias... como é que eu posso dizer? Entrar na sua mente, né? Tipo, você começar a estudar ali a projeção para você ter as projeções. E duas coisas no estudo da projeção. Primeiro, muita gente comete o erro de ficar só na parte intelectual desse estudo. Ela lê tudo, conhece tudo que é técnica, nomenclatura, mas não consegue experiência nenhuma. São os teoricões das saídas do corpo. Eles existem aos montes, em vários segmentos, né? Falam do tema, os olhos não brilham, você não vê vivacidade naquilo, porque não há paixão naquilo, ela não vive aquilo. Ela leu, se entupiu de leitura e nomenclatura, repete aquilo como um papagaio, mas não consegue ter vivacidade. Isso acontece com vários segmentos, não é uma área só não. Então, a leitura que as pessoas forem fazer, mas com amor pelo que ela está estudando, não só a parte intelectual, ela precisa botar amor, alegria e perceber que o conjunto é que é o importante, né? E segundo ponto importante, leitura do tema perto da hora de deitar, porque isso acaba saturando o cérebro com o tema daquilo que você vai buscar lá fora. E dormir pensando naquilo que você leu, em lugar de dormir ao sabor daquelas ondas mentais de coisas do dia a dia e ficar perdido nessa nuvem mental de caquinho de formas mentais sem lucidez já. Então, se você lê, favorece uma coisa. Caso ocorra uma saída, pode acontecer o seguinte mecanismo: você volta e encaixa no corpo. Na hora que você encaixa, você apaga. Do momento que você entrou no corpo até a hora que você vai despertar, passaram 2 horas. Nessas 2 horas, da hora que você entrou até a hora que você desperta, o cérebro botou vários sonhos por cima. Quando você despertar, já não vai saber discernir se foi sonho ou saída. Se você, Luiz, encaixar no corpo e abrir os olhos, não dá tempo do cérebro misturar. E o que favorece isso? Não é você lá fora pensar, quando eu entrar, eu vou lembrar. Porque na hora que você entrar, você submete ao plano físico e o cérebro vai ganhar. O que você faz? É antes da saída. Não é depois fala, eu vou me lembrar. Não. Eu, antes de deitar, estou lendo, fala, eu vou me deitar. Quando eu estiver lá fora, eu vou voltar e vou abrir os olhos. Quer dizer, faça isso antes, não é lá para fazer o corpo despertar. É já deixar o cérebro de stand-by antes da saída. Caso eu me projete, de lá eu vou despertar o corpo, porque eu já estou lendo antes de deitar e minha mente está cheia disso. Quando eu voltar a encaixar, o cérebro já concorda com aquilo e, naturalmente, melhora a memória. Exatamente. Uma coisa também que é interessante também é a gente separar as coisas, porque a gente que é projetor, não deixar, agora sou projetor, sou um ser de luz, um ser iluminado, e quando volta, não gosto de nada daqui, o meu plano é lá o espiritual. Exato, eu vi muita gente... a gente tem que manter os pés no chão, deitou, vamos projetar, vamos sair do corpo, vamos trazer para o nosso dia a dia, e viver na matéria. Voltou para o corpo, vive a vida do corpo. Exatamente. Eu vi muita gente cometer esses erros, Luiz, abstrair muito para lá e perder o pé no chão do lado de cá, querendo só estar projetado. Quer dizer, isso é fuga, cara, fuga da realidade, que é dura, e a gente está aqui para aprender a conviver com isso, né? E essas saídas são para melhorar a consciência enquanto ela está encaixada aqui, cara. Parece paradoxal. O que eu faço do dia repercute na minha noite, e o que eu faço na minha noite lá fora repercute no meu dia. Você não tem 2 vidas, você tem uma vida em 2 turnos. Então, essa noção te mostra que lá fora você busca melhorar, aqui dentro você busca melhorar. E quando alguém se acha muito iluminadinho, eu ponho um boleto na frente da pessoa, fala aqui, ó, você está encarnado, tem boleto, e outro, você vai sentar no vaso sanitário. E ali não é o chakra coronário, é o chakra da base encaixado na tampa na boca do vaso para fazer necessidades naturais. Eu conheci muita gente que abstraía, outros que ficaram arrogantes. Eu tenho saída do corpo, o resto da humanidade não tem. E daí? A pessoa que tem saída do corpo está aí. É um babaca igual todo mundo. Né? Então, não é isso. A saída do corpo não te melhora nem te piora o que você é. Ela só dá a possibilidade de estar fora do corpo com o que você é. Então, se eu desperto para isso, não me torna melhor do que o outro que não está desperto para isso. Né? Ainda mais se eu for arrogante, julgando o outro ou me achando superior. Não. Se eu tenho a saída e isso se abriu para mim, eu quero abrir para que os outros também consigam, em pé de igualdade, não para o superior. A gente mexe com isso, o outro não mexe, e daí? O outro não mexe, pode ser melhor do que você no dia a dia. Então, eu vi muita gente ficar arrogante. Eu acho isso um absurdo. Tá? Eu sempre procurei
colocar no que eu passo sobre saídas do corpo, pé no chão, bom senso, equilíbrio. Eu mesmo falo para todo mundo, eu não sou mestre de nada, eu estou sempre aprendendo. Agora, eu pude aprofundar muito essa parte das saídas. E aí, é claro que aprofundando, eu entendi uma média que me permite clarear outros que estão estudando. Agora, esse negócio de achar que você melhorou só porque está mexendo com isso é uma tolice enorme. Uma babaquice, né? E também é outra coisa, se a gente tem a saída, é uma experiência muito bacana, uma projeção muito legal, que a gente consegue ver o plano espiritual, a gente também não pode voltar e querer entupir o outro. Não, você tem que sair. Doutrinação. A gente também não... É a pessoa chata, cara. Sabe isso. Como é que isso acontece no estudo espiritual em geral? A pessoa está empolgada. Aí quer converter todo mundo. Ela vai na padaria, em vez dela comprar pão, ela fala para o padeiro, você sabe o que é karma? Você já saiu do corpo, padeiro? Você sabe o que é corpo mental? Pô, vai encher o saco de outro, vai na padaria e compra pão, toma café. Exato. Não enche o saco de ninguém. Agora, se alguém te perguntar, fale tudo que você sabe. Exatamente. Mas não vá forçar a barra, se tornar o estranho, o chato do bairro, tentando doutrinar alguém, né? Isso seria chamado projecionlatria. Quer dizer, adoração, somente a projeção, achando que aquilo resolve tudo. E não resolve, porque você tem um baita de um boleto na tua frente, você pagar, você tem relações humanas e não é a saída do corpo que vai dar jeito nisso. É você amadurecer aqui para ir vivendo. Exato, e a gente tem que ser pelo exemplo, né? A gente vamos supor, o que aconteceu comigo? Fazia umas coisas aí, que todo mundo erra, fazia as coisas erradas, só que a projeção ela me ajudou a mudar. Então, a pessoa, com o tempo, ela vai ver que você mudou, aí pode te procurar. Pô, por que você mudou? O que aconteceu? Aí você entra com o assunto do que aconteceu, né? Agora, esse negócio de exemplo também é legal, porque a pessoa fala, pô, o Luiz bebia pra caramba, agora ele não tá bebendo, por que ele não tá bebendo? Aí você fala, ó, tô mexendo com uma outra condição. Aí é normal. O problema todo é quando as pessoas pegam você como exemplo e você cai na ilusão de que você é o exemplo dos outros. Também. Não é, nenhum de nós é exemplo de nada, cara. A gente tem um monte de falha, altos e baixos. Agora, você pode fazer um trabalho legal, apresentar algo bom, mas a questão de ser exemplo, no sentido de ser ícone, é complicadíssima, Luiz. O ego sobe, né? O ego sobe, a pessoa começa a achar que ela é especial e aí se dana toda, cara. O mais legal, vai levando, cara, faz o melhor que você puder e anda de bermuda e chinelo na rua e camiseta. Você sabe que outro dia, eu estava falando isso lá na rádio Vibe Mundial, no meu programa, porque alegria andar na feira de chinelo, bermuda e camiseta e não estar de turbante nem com manto violeta. Você sabe que tem gente que fica danada quando eu falo isso, como se estivesse falando uma besteira, porque ela identificou isso nela. Sim. Imagina, eu vou andar na feira de turbante, cara, manto violeta. Não, encarnado no Brasil. Estou encarnado no Brasil, vou falar do Campeonato Brasileiro, sim. Botafogo, que é o meu time. Sim. E isso vai me dar alegria, porque em que eu sou diferente dos outros? Eu estou indo na feira igual todo mundo, mas, cara, muita gente se mete a ser ícone, exemplo, e aí começa o egão a subir e começa a olhar todo mundo de cima para baixo. Precisa combater isso, tomar cuidado. Esses anos todos, esse tipo de experiência me deixou mais humano, cara. Me deixou mais humano, entendendo diferenças, e eu estou cada vez mais contente com tudo. E ser contente não significa ser superior. Sim. Eu estou rindo mais, contando mais piada. Exato. É o que está me mantendo sadio. Muito bacana. Bom, vamos ver o que tem aqui no chat aqui. Vamos interagir com o pessoal. Deixa eu só ver aqui. Vamos dar boa noite para todos que estão aqui na live hoje. Vamos começar lá. O Diego Roque, com certeza, será uma live incrível. Um abração aí para ti, Diego. A Laura, boa noite. A Raquel Machado, boa noite a todos. Luiz e professor Wagner excelente. Pode ouvir mais e mais ser ensinamentos, professor. Aldineia, boa noite. O Diego, Raquel, indiquei o Luiz. Peraí. A Raquel é projetora também. Já entrevistou ela? Não, ainda não. Então eu te passo o contato da Raquel para você entrevistar ela aqui no Beleza, podcast. Porque aqui o canal é para interagir. Quem tiver projeção e quiser contar aqui os relatos, entre em contato aí. A Raquel tem um monte de relatos legais. Pô, que bacana. Estou vendo aqui o meu amigo Igor do Rio também. Igor Ventura. Além do Diego lá, que é meu amigão, ajuda pra caramba. Diego, o Igor Ventura. Que dupla de dois. O Igor Ventura, cara, ele tem um problema. Ele é flamenguista, é rubro-negro. Você é santista lá em São Paulo, eu sou Botafogo. Esses caras rubro-negros, rapaz, não era nem para estar aqui na live. Acho que tem uma pergunta do Diego aqui, vamos ver.
Wagner, pode falar sobre a diferença nas experiências quando a pessoa dorme fora de casa, em viagem ou cidade diferente de onde ela mora? Isso dá diferença, porque o teu ambiente, como você mora ali, ele acaba tendo o teu padrão energético, né? E se você faz algum trabalho espiritual ali, você cria um campo de energia que já reconhece você mal você entrou em casa. O apartamento ou a casa parece que tem a tua frequência. Você entrou, parece que você é protegido. É um ambiente legal. Eu não estou considerando ambientes que tem briga, eu estou considerando ambientes assim que a pessoa faz um trabalho, estuda, medita e faz do lar dela um cantinho de luz para ela se regenerar, né? Quando a pessoa viaja, por exemplo, você vai dormir num hotel, tá? O hotel gira muitas pessoas, você não sabe quem estava no quarto ontem. Então, às vezes, você encontra energias pesadas do hóspede anterior, às vezes espíritos que ficaram. O hóspede foi embora, o obsessor dele ficou. Então, eu já encontrei cada ambiente, um hotel assim, pesado, né? Motel, então, que as pessoas entram para ter atividade sexual, pelo menos no Brasil, porque nos Estados Unidos o motel é mais para dormir mesmo. É um ambiente de troca sexual que é humano, não é bom ou ruim. Mas como ele se refere só àquilo, as energias pegam o chakra sexual e da base como média. E espíritos grossos adoram esse tipo de energia, no que não é o sexo em si, mas o ambiente viciado só naquele tipo de energia. Então, dá diferença. O que eu aprendi ao longo do tempo? Todos os lugares que eu vou dormir, seja um hotel, seja um motel, ou seja a casa de alguém, seja quem for, eu não vou dormir, principalmente a primeira noite, eu não vou dormir sem fazer um trabalhinho de energia. Eu sento, dou um passe no ambiente, como eu já sei fazer há muito tempo, ergo o pensamento e encho de luz por um tempinho. Se algo de pesado tiver, ou vai sair ou vai melhorar. Para deixar um ambiente mais harmonizado, para eu poder deitar e ter projeção tranquilo. Isso evita ataques extrafísicos. E esses ataques podem nem acontecer lá fora, acontecer aqui na vigília. Você está ali, toma uma rajada de energia pesada. Agora, se no quarto do hotel ontem estava o Buda hospedado, você vai entrar e vai ter uma expansão da consciência. Mas é difícil isso acontecer. Então, é normal em viagem acontecer altos e baixos dentro dos ambientes. Por isso é melhor, chegou, antes de tomar banho, desarruma a mala, senta aí, limpa o ambiente, porque eu já vi muita coisa pesada em quartos, principalmente de hotel. Então isso também serve para quem também nem é projetor, que nem sai do corpo, vai para um hotel, estuda a espiritualidade, vai para o hotel, dá uma irradiação ali de energia. Qualquer um que mexe ali, que mexa com temática espiritual, deve fazer isso. E é claro, a maneira de alguém energizar um ambiente varia de pessoa para pessoa. Um vai dar um passe, o outro vai fazer um reiki, o outro faz um estado vibracional, o outro faz uma prece, o outro faz um mantra. Não importa. Faça aquilo que você gosta e que te deixa bem, porque isso vai deixar o ambiente equilibrado. Bacana. Então tá aí a dica, hein, pessoal? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem o Daniel Correia, projetor cego na área. Wagner, ajuda a trazer o Saulo para a live do Luiz. Cara, tem tempo que eu não falo com o Saulo, né? O Saulo estava fazendo medicina, estava bem corrido. Parece que ele parou agora, deu um tempo, né? E voltou a fazer lá, mas eu não falei com ele ainda nos últimos meses, né? Quando eu voltar para o Brasil, vou até ligar para ele, ver como é que ele está, dar um oi para ele, né? Então eu vou sugerir, né, para ele. Aí eu te passo o contato dele. Tá, ok. E o Daniel, semana que vem, tá na live aqui comigo. É o que eu te falei, que ele tem problema de visão. Vai ser legal assistir o relato do Daniel, porque como ele é deficiente visual, é até curioso da gente ver o relato de alguém com outro ângulo de percepção. Sim, né? Vai ser bacana. Vai ser legal. O Otto, boa noite, galera do bem. Meu amigo lá do Rio, eu fico hospedado na casa do Otto, botafoguense, gente boa. O Tiago Arante, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite para quem está chegando agora também. O Tiago Arantes também, ele vai em todas as lives que eu estou, vai de outros também, ele estuda bastante. Bacana. Seja bem-vindo, Tiago. Tem uma pergunta aqui do Igor. Pergunta: existe espírito que utiliza de mecanismo de manipulação fora do corpo para tentar enganar o projetor no intuito de drenar suas energias? Isso acontece até com mais frequência do que seria mais seguro para todo mundo. É o seguinte, o corpo astral é dotado de alta plasticidade. Esse corpo astral, também chamado psicossoma, corpo espiritual, corpo de luz, tanto faz, né? Perispírito, dotado de alta plasticidade. Então, tudo que a pessoa pensa, ele tende a plasmar
alterando a aparência. Isso ocorre com um desencarnado, como com uma pessoa fora do corpo, que é o corpo astral. A diferença do desencarnado para o encarnado é que o encarnado está ligado ao corpo, e o desencarnado não, mas a estrutura básica desse corpo psíquico é dotada de alta plasticidade. Então, a pessoa consciente muda a expressão, podendo, por exemplo, tomar uma outra forma humana, mas diferente, tomar a forma de uma vida passada, tornar-se uma bola de luz, ou a expressão deformar. Então, você vai ver uma possibilidade que reflete o que a mente está pensando. Se eu sou um espírito assediador e quero te enganar, eu sei que a minha energia vai me denunciar, porque você vai sentir algo estranho, porque a minha intenção é negativa e a energia segue o que a pessoa está pensando. Então, para evitar que você preste atenção na minha energia, eu tomo um formato de um parente teu, de um mentor, porque sabendo que você vai ser enganado pela aparência, você não prestou atenção na energia. Tem um mentor aqui, era um assediador, disfarçado, querendo drenar energia de você. Então, uma dica: quando tem uma presença extrafísica sadia, o olhar brilha, o olhar direto, não se baixa a cabeça, não é pela reflexão da luz nos objetos, não, que os olhos estão no corpo, você está fora. Mas é porque o olhar da pessoa denuncia a expressão dela, da intenção. Então, espíritos obsessores baixam, não gostam de olhar de frente. O olhar de um mentor, um guia, é luminoso e a energia dele não deixa dúvida. Você está na frente de alguém forte, presente pelo bem. Você encontra uma entidade, às vezes, e você fala, ela é meio estranha, a aparência, às vezes, você olha, mas quando você sente a energia, é ótimo. É ótimo. E o outro parecia um príncipe, uma princesa, a energia era horrível. Então, o lance todo sente a energia, está em dúvida, aplica energia na hora, irradia, porque vai desfazer o disfarce da entidade e ela sai. Aí você vai falar, e se for realmente um mentor, ele não vai sair, você jogou energia, inclusive eles aconselham isso, porque a sua energia não vai afetá-los. Então, projeta energia para tirar a dúvida, que aí tira qualquer disfarce. E também pode olhar direto no olho, né? Porque o olho é o espelho. Mas de qualquer forma, a irradiação de energia é o método mais eficaz, porque ela muda o padrão energético do ambiente. Sim, bacana. Queria agradecer as perguntas aí. O Igor foi o que abriu o canal aqui, foi a primeira live, foi com o Igor Ventura, o Diego Roque também veio. Bacana. Obrigado pelas perguntas. Vamos ver se tem mais alguma aqui. A Cizenanda, boa minha noite, amiga, rapaz. Cizenanda, um abraço para você. Cizenanda é uma grande amiga. Bacana, legal. A Mônica Lam, boa noite. O problema são esses tempos. Acho que é por causa do horário, né? Não é isso, não. Esses times aí deve ser porque eu falei do Botafogo, Flamengo. É verdade. É que você está morando aqui na Inglaterra. Ela botou time sem entender o time. É verdade, foi verdade. Eu acho que ela está falando para ver esses times falando aí que a gente tem com o Igor, né? Time, sinceramente, eu olhei time, mas é time. A Mônica também é minha amiga de muitos anos. A vibração elevada, boa noite. Tem uma pergunta aqui do Diego Arante. Diego, obrigado a todos pelas perguntas. Pergunta: alguns sonhos premonitórios pode ter ligação com auxílio fora do corpo? Olha, difícil dizer, mas um ou outro sim, porque, sabe, eu vi muitas vezes o seguinte, o Luiz, uma pessoa é levada fora do corpo, deixa eu explicar melhor. Do mesmo jeito que um hospital tem banco de sangue, né, guardado para emergências, espiritualmente existem bancos de energia nos lugares de cura do plano espiritual. Mentores recolhem essas energias de sensitivos, médios, doadores e guardam, separada por cor, frequência, em recipientes energéticos para isso. Então, o que acontece? Vamos pegar, o Tiago Arantes, né? Sim, Vamos supor que o Tiago é um desses doadores de energia. Então, os mentores dele escoram ele fora do corpo, puxam um pouquinho da energia via cordão de prata para guardar num desses recipientes, porque daqui a uma semana vai ocorrer um acidente grave e vão usar energias já guardadas para poder soltar as pessoas que desencarnarem ou ajudar as que ficarem. Então, o Tiago é um doador. A energia que está sendo doada dele está sendo guardada para um acidente que vai rolar daqui a uma semana, que não é uma coisa de destino, mas karmicamente está tudo apontando para aquilo, e isso é visto em outro plano. Sim. Então, algumas noites ele começa a sonhar com esse acidente, que não é sonho, é porque a energia dele já está ligada no que vai acontecer. Dias depois ocorre o acidente, né? E ele fala, eu venho sonhando com isso há uma semana, não era sonho.
ele está ligado ao acidente com antecedência. Aí ele vai me falar, isso parece um sonho premonitório, e não era sonho. Entendi. Era uma projeção com uma coligação de assistência para um evento que ainda iria acontecer. Então, é isso que é o que rola uma assistência, que é o que ele está perguntando. Agora, pode acontecer da pessoa sair do corpo e receber um aviso de um mentor. Ela cai dentro do corpo e apaga. E 1 hora depois, quando ela acorda, o cérebro fez um sonho a partir da memória, da saída misturada, e a pessoa sonha com aquele aviso, mas com o fato em si. Tempos depois, aquilo acontece, ela fala, tive um sonho pré-cognitivo, e não era sonho, foi um aviso. Agora, outra possibilidade, a pessoa está meditando aqui, o corpo mental dela expande a aura, e aí a noção de tempo some, e ela capta a imagem de algo que ainda vai rolar. Isso aí é uma captação pré-cognitiva ou premonitória. Então, são vários mecanismos. Entendi. Mas a pergunta que ele fez, pela minha experiência, que eu já passei isso, é você estar ligado a algo que ainda vai acontecer por assistência espiritual, que eu acho que é o que ele perguntou. Bacana, legal. Bom, queria agradecer a todos que estão na live, que estão aqui interagindo com a gente aqui no chat. Vibrações elevadas, que felicidade ver essa live. Horácio de Almeida, Horácio do IPPB. Boa noite a todos e parabéns pela live. No IPPB. Bacana, boa noite, obrigado pela presença. Eu estou achando, pelo pessoal que está aí, que só tem amigo meu e gente lá do IPPB assistindo a live, Luiz. Pois é, vibração elevada. Acho que é uma pergunta. Uma vez fui fazer limpeza num quarto da minha irmã. Até aí, tudo bem. Acabei com o ser me pegando na madrugada com raiva por eu ter feito isso. Ele veio e me pegando pelo pescoço. Peraí que cortou. Acho que tem continuação. Nesse dia... Não, peraí. Ele veio... acho que é esse aqui mesmo. Nesse dia aprendi que é preciso mandar o ser para a luz. Falei Criador, envia esse ser para a luz. Na mesma hora ele veio chapado com uma luz. Isso aí é o seguinte, se você vai num ambiente onde tem um assediador extrafísico, um obsessor, e você tenta ajudar a vítima dele, ele vai vir em cima de você. Isso acontece com frequência. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Deixa eu te dar um exemplo. Supõe que você é um alcoólatra, tem um espírito obsessor que te acompanha, e eu começo a te aconselhar a ir no Alcoólicos Anônimos, né? O espírito que drena a energia do álcool, e não é álcool que ele bebe, mas a energia do que você bebe, convertida nos chakras. Se eu te levar para o Alcoólicos Anônimos, você vai parar de beber e perde a boquinha. Então, ao tentar te ajudar, ele vem em cima de mim. Então, durante o sono, eu saio do corpo, tá lá o cara. No pé da tua cama. No pé da cama, mas veja, não foi a saída do corpo que trouxe ele, foi a ajuda na vigília. E aí, isto acontece. E aí você irradia uma luz para o cara passar, ou pelo menos não influenciar mais. Então, isso é normal quando você vai ajudar alguém que tem um assédio junto. Nem sempre tem um assédio, mas quando tem, acaba vindo alguma coisa. Outra coisa, é um mito criado, e isso aí é uma porcaria, porque levou muita gente a ter medo. Deixa eu te dar um exemplo. Você passou um dia terrível, por algum motivo, você está uma pilha, semelhante atrai semelhante, uma entidade obsessora encostou em você. Ela está o dia inteiro colada com você. Se é irritada, ela é irritada, os dois estão juntos. Tá. À noite, você tem uma saída do corpo durante o sono. Quem é que você vai ver de frente? O sujeito que já estava agarrado na tua aura um dia inteiro. Mas aí você vai cometer um erro. Durante o dia, você não via ele. Você só vai ver ele na hora que você sair. E aí, qual é o erro? Você vai falar, porque eu saí, ele veio. Como? Se a saída do corpo fosse perigosa e tivesse atraído o espírito. Não, o cara já estava antes da saída. Sim. A saída do corpo não traz obsessão. Ela te mostra a consequência do que você faz durante o dia, e a obsessão começou aqui. A saída só te mostra, ela não causa nada. Exato. O que causa é o pensamento ruim, sentimento ruim e atitude ruim. E isso é na vigília. A saída só mostra a consequência. Como não se estudava direito isso no passado, qual é o mito? Sair do corpo é perigoso. Gente, um monte de gente que não estudou o assunto, não pesquisou nada, é perigoso. Não é nada disso. Tá? O perigoso é pensar o mal, fazer o mal, ficar mal consigo mesmo durante a vigília. É isso que vai acarretar consequência lá fora. Sim, também pode acontecer, tu tá todo bem ali contigo, ali tá numa vibe boa e tal, tá tranquilo, aí quando tu sai do corpo tem um mentor ali te esperando, vem comigo. Também, exatamente. E outra, pode ocorrer também outra coisa, você tá muito bem,
Quando você sai, tem algo estranho. Você fala, como estranho? Não veio atraído por você. O mentor trouxe ele para você energizar e levar ele embora. Exato. Então, tem várias possibilidades. Várias possibilidades. Bacana. A Raquel Machado... Macedo, desculpa. Olha, o Luiz não quer usar o óculos, pessoal. Ele usa óculos, ele está meio cego aqui. É por causa porque ele acha que está dando brilho ali. Aí ele fica cego aqui tentando ler o chat. Vou assistir, muito bom. Vou assistir. Obrigado. A Mônica Lan. Peraí. Corintiana. Aí, corintianos. Esses encostos que fica pegando aqui na live. A vibração elevado plasmando. Acho que ela corrigiu alguma coisa. Plasmando. Aquilo que a gente comentou, né? Felipe Calfuri. Esse é o Felipe Kifuri, botafoguense também. Botafoguense também. Eu tô achando que essa live é doméstica, cara. Só tem cara que eu conheço aqui. Vamos ver. Pessoal, pode ir colocando pergunta. Olha aqui, ele tá falando aí, tem fogão. Ó, ele botou aqui o Felipe. Domingo. Domingo é a Copa Mundial aí dos clubes. O Botafogo joga domingo, às 23 horas. Às 23? Ah, bacana. É Botafogo e um time lá americano, o jogo é em Seattle. Entendi. Astronúmero. Boa noite, todos. Sou novo no canal, Energia, Paz e Luz. Seja muito... Peraí. Deixa eu tomar uma água. Ele tá cego, gente. Não é paz e luz, paz para todos, rapaz. Melhor se colocar o óculos. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Tiago Arante, interessante. Vamos ver essa aqui. Mônica Lan, Wagner, ontem foi a primeira vez que lembrei de uma projeção que cheguei antes para esperar um acidente e dar assistência num acidente. Ai, que legal. Puxa, bacana, isso acontece muitas vezes. Você é levado, projetado antes que aquilo aconteça. Sim. E aí, quando aquilo acontece, você já está preparado ali, o mentor te preparou para já arrebatar quem quer que tenha sofrido aí algum processo para o lado de lá. Às vezes acontece. Pô, que legal, bacana, isso. Interessante, bacana. Obrigado aí, Mônica. Raquel Machado. Macedo. Põe o óculos, moleque. Professor, e as crianças, quando saem do corpo, doam energia ou não? Não, normalmente criança não, tá? Porque a criança está num processo dela de encarnação mais recente, o espírito está se conectando ao corpo ainda, não tem muito tempo, não é normal. Agora, tudo pode ter exceção, né? Então, você pode ter alguém que é criança aqui, mas vai ser um médio desenvolvido lá na frente. Ele já vem meio que preparado para aquilo, mas não é o mais comum de acontecer. Porque aqui ela encarnou como criança, mas ela já tem outras vidas que ela já sabe. Não, às vezes não é nem isso, outra vida. É o que ela vai fazer nessa vida lá na frente como curadora. Perfeito. Ela já tem uma energia. Mas isso não é uma coisa tão comum assim. Entendi, bacana. Quero agradecer a todos pelas perguntas. Vamos ver se tem mais. Vibrações elevadas. Chapado pela luz. Chupado pela luz. Nossa, tá ruim aqui, viu? Chupado. Não, tá chapada mesmo. Chapada. Chapada pela luz, quer dizer, talvez ela querendo dizer que desceu uma luz que ela ficou assim, meio. Entendi, né? Entendi, bacana. Chupada pela luz também dava, quer dizer, absorvido dentro do portal, sei lá, alguma coisa assim. Tiago Arantes, achei diferente o espírito chamar o alcoólatra de copo. Achei que vi o Wagner falando disso uma vez. É o seguinte, era o Ramatiz, o espírito que falava isso, que o alcoólatra chama, o alcoólatra desencarnado chama o encarnado de caneca viva. Porque ele é o elemento por onde o cara absorve. Agora, veja, nenhum espírito bebe álcool, eles não têm corpo humano. Mas o que você consome de álcool é metabolizado pelo chakra umbilical, que processa tudo que você come e bebe, transformando em energia. O que os espíritos buscam é todo o processo da energia do álcool processada na tua aura, com o timbre ou a sintonia do que ele quer. Por que um espírito fica preso assim? Uma pessoa presa a um vício, ela fica em looping, ela fica com ideia fixa, girando naquilo. Ela desencarna, Luiz. Suponhamos, abre uma luz. Do lado de lá, um guia espiritual maravilhoso fala: sobe, irmão, irmã, vem, entra na luz, né? Como diria o Preto Velho, canta para subir, Misifio. Entra nessa luz. E aí o sujeito olha e fala: tem álcool aí? Não, aqui não tem, não é o plano físico. Então não vou passar para aí.
porque onde não tem álcool não me interessa, eu quero álcool, ele está siderado. Então, o motivo pelo qual esse pessoal fica preso, veja, você conhece às vezes alguém que é alcoólatra, mas que quando está sóbria é uma pessoa boa, mas quando bebe se torna chata, inconveniente. Mas ela tem um caráter bom quando está sóbria, mas ela tem um desequilíbrio que leva ela a preencher o espaço dela com álcool. Ok. Pegue um outro caso em que a pessoa se desequilibra com álcool, mas é mau caráter também. Aí você juntou dois problemas num só. Essa pessoa desencarnada vai dar trabalho. O outro que é alcoólatra, mas é que é uma pessoa razoável. Quando está sóbria, do lado de lá, ele pondera e pode mudar tudo. Mas alguém que bebe muito e o caráter é péssimo, vai complicar. Sim. Porque ele vai teimar e não vai querer nada fora do que ele está querendo. Então, como ele não tem mais corpo, ele encosta na aura de alguém que bebe muito, porque tem o teor do que ele quer. Sim. Se ele encostar na aura de alguém que não bebe, não tem o padrão que ele quer. Então, ele encosta perto de alguém, o que a pessoa bebe se transforma em energia, é o que ele drena. É um vampiro energético de um teor alcoólico que não é mais o álcool, mas a atmosfera. E outra coisa, que quase ninguém fala. Como o alcoólatra pensa muito no álcool, na garrafa, no vício e coisas correlacionadas, libera muita forma mental pesada disso. Então, a aura de um alcoólatra encarnado está cheia de formas mentais da bebida, que é igualzinho às formas mentais da aura do cara do lado de lá. Juntou uma coisa com a outra. Então, a única forma de ajudar um alcoólatra é ajudar ele a parar o consumo do álcool, porque aí já não tem a energia que o obsessor quer, ele vai embora. Então, a melhor forma de atuar é o Alcoólicos Anônimos, porque ali tem todo um trabalho psicológico e adequado, um dá força para o outro, e tem mentores que trabalham cuidando dos obsessores, né? Então, quando se fala que o alcoólatra encarnado é uma caneca entre planos do outro, é pela energia. Não é que o cara bebe, mas aí o Ramatiz criou essa expressão, caneca viva. Interessante. Chegando, puxando na mesma linha de raciocínio, tem aquele assunto que quando o Deus protege os bêbados, só que não é, então, nesse sentido. Não é nesse sentido, não. Esse ditado aí é então, como é que é o sentido? Quem protege os bêbados mesmo é o obsessor. O obsessor, se o bêbado morre, ele perde a boquinha. Exato, então por isso que ele guia por isso ali, que né? esses obsessores às vezes dão uma seguradinha para o cara não se atropelar, algumas para não perder a caneca. Para não perder a caneca, bacana. Vamos ver aqui. A Raquel Macedo deu risada, peço desculpa por ter errado o nome. Vibrações elevadas. Wagner, uma vez tive uma projeção. Na volta tive a paralisia do sono. Nessa hora, um ser me rodou na cama. Eu estava acordada. Sei que não rodou meu físico, mas foi tão real. Não tem como não interpretar aqui, porque o relato dela não está muito claro. Diz que um ser chegou e rodou ela na cama. Tá, mas que ser é esse? É um mentor? É um assediador? O que ela sentiu? Porque, às vezes, a pessoa está ali deitada, um mentor chega e dá um passe, e isso pode fazer o campo energético dela começar a vibrar e os chakras, ela vai ter a sensação que ela está deslocando. Não é nada demais. Agora, pode ter um espírito pesado que, para tentar incomodar, deu uma rajada de energia nela e deu essa sensação. Pelo relato dela, não dá para saber. Então, eu vou pelo meu relato, que isso aconteceu, do relato dela aconteceu uma vez comigo. Eu saí do corpo, me levaram, só que eu só lembro quando já estava quase acabando o trabalho. Era um lugar meio que estranho, sujo, meio que muito, muito bagunçado. Quando eu voltei para o corpo, esse ser que estava comigo, ele pegou pelas minhas pernas e começou a me rodar lentamente. Bem lentamente, que acho que nem ela está falando. Minha interpretação, eu acho que ele estava fazendo uma limpeza ali comigo, na onde eu fui levado, então ele voltou comigo e fez uma limpeza e foi embora. Por isso que eu estou falando, não dá para saber se é um mentor ou se é um obsessor, né? Pelo relato dela, não tem como. Mas aí, no meu, cada um tem uma experiência diferente, né? Deixa eu ver outra aqui. A Maria Cícero Araújo. Boa noite, paz e luz a todos. Live maravilhosa. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo a todos aqui nos comentários. Astrologia e numerologia. Astronumber. Ele colocou em inglês e depois colocou em português. Pergunta: o santo italiano Padre Pio e Pietrautina, era onde ele vivia. Tinha um dom de bilocação. Qual a diferença entre bilocação e projeção astral? Nenhuma. A questão é nomenclatura. Se você sai do corpo, Luiz,
você está projetado lá, o teu corpo astral não rebate luz, ninguém vai te ver. Isso é uma projeção astral comum. Porém, se você sai do corpo e pelo teu cordão de prata passa o ectoplasma ou energia, você pode materializar na ponta, que é uma coisa raríssima. Então, isso era chamado bicorporiedade no espiritismo do século XIX. Depois, na parapsicologia, surgiu o termo bilocação, que é quando a pessoa está projetada, porém condensada. Quer dizer, uma projeção com uma materialização. Quando você fala projeção astral, é uma projeção sem a materialização do corpo astral. Então, havia um padre na Itália, o Padre Pio, que era visto em outros lugares quando ele estava aqui rezando ou dormindo, ele era visto lá projetado, temporariamente materializado. Então, se dizia, o Padre Pio faz bilocação. Entendi. Tá? E a história da Igreja Católica tem vários outros santos ao longo dos séculos que também tiveram a mesma experiência. Isso levou muita gente no catolicismo a falar que são milagres que só acontece ali. Não, a literatura yoga está cheia de relatos, e a literatura taoísta chinesa também, de mestres dessas tradições que foram vistos materializados em outro lugar enquanto o corpo estava dormindo aqui. Interessante. Quer dizer, bilocação é uma projeção astral com materialização. Tá? E o Padre Pio tinha uma energia muito boa, fazia muitas curas e às vezes era visto longe. Enquanto ele estava aqui no estado alterado dormindo, ele estava materializado curando alguém do outro lado. Pô, que bacana. Bilocação. Interessante. Bom, aqui eu deixo o meu convite a todos que já tiveram projeção astral, experiência fora do corpo e gostaria de compartilhar o seu relato. Entre em contato comigo no meu Instagram, que está na descrição do vídeo, tá ok, galera? Muito obrigado. Vamos ver se tem mais pergunta aqui no chat. Marinalva, boa noite a todos. Obrigado. A Carla Leal. Olá, amigos. Aguardando o Wagner Borges aqui na Alemanha. Você sabe, eu já tive vários convites para ir na Alemanha, mas nunca deu certo, o Luiz. Inclusive, eu estava na França antes de vir aqui para Londres, e lá tinham 2 pessoas de Berlim que vão tentar organizar mais para frente, o ano que vem, algo lá. E eu tinha tido antes um convite para ir para Colônia, também na Alemanha, mas não deu para encaixar as datas, porque cada vez que eu venho aqui na Europa, eu vou a 3, às vezes 4 países, mas não dá para ir a 10 países, né? Por causa das atividades de São Paulo, que eu tenho lá da rádio, das palestras e dos cursos. Então, não houve chance ainda de ir na Alemanha. Eu pretendo um dia ir, se o pessoal organizar, né, e me convidar e tiver um público interessado, eu posso ir. O ano que vem, eu vou estar de volta aqui na Europa, em outubro. Só que eu vou a Portugal, que é Lisboa e Leiria. De lá eu vou para Dublin, né, na Irlanda. E também tem a possibilidade de Viena, na Áustria, e Zurique, na Suíça. Mas não tem, por exemplo, eu já fui várias vezes em Bruxelas, dessa vez não dá para ir na capital da Bélgica, né? A Suíça eu já tive 2 vezes também. Então, nem sempre dá para... Eu estava com o convite para a Itália também, para onde? Era uma cidade... Esqueci agora a cidade onde o pessoal estava organizando, a Verona. Verona. Mas também acabou não dando certo. Vamos ver se o ano que vem quem sabe, né? Consegue encaixar a Alemanha aí na agenda. Bacana. Tiago Arantes. Teve uma vez que estava tomando cerveja com um amigo e vi na tela mental um quarto escuro e um cordão no ar. Uma corda no ar. Pensei ser um para não falar a palavra, que quis tirar a vida. Tá. Imediatamente senti uma energia para trás do corpo, tipo teia energética. Literalmente é isso aí, ele acertou. Tá? Essa energia, isso aí, às vezes algumas pessoas desencarnadas ainda estão com coto de cordão de prata, Luiz, ainda. Por exemplo, o bebê é expelido para fora do útero da mãe, na hora do parto, ligado por um conduto umbilical. Então, esse conduto é partido, daí o nome parto. Sobra o coto de cordão umbilical, dias depois, quando ele cai, a marquinha umbigo. Uma pessoa está encaixada na matéria, presa por milhares de filamentos energéticos que constitui um feixe só conhecido como cordão de prata. Quando ela sai do corpo, esses filamentos da cabeça aos pés se juntam formando uma rede com uma ponta, cordão astral, cordão de prata. Na hora da morte, o corpo morre, o espírito se desprende e os filamentos do cordão de prata se soltam, dissolvem, e sobra agarrado na parte da cabeça astral um último elo, um coto de cordão de prata, se é que pode chamar assim. Sim. Em alguns casos, o espírito que está ali, muitas vezes recém-desencarnado, havia muita vitalidade ainda, ele causou a própria morte.
Então, toda essa vitalidade, o coto dele é grande, parecendo uma corda cinzenta ou escura pendurada no ar, cara. E quando é assim, você percebe, fala, tem alguém aqui ainda bem grudado, muito denso, não está desvencilhado da matéria. Perdeu o corpo, mas não perdeu a energia ainda do corpo, que é o duplo etérico, ainda está por aqui, é o que parece ser o caso que ele viu. No seu caso, também, então, pode ter um projetor sair do corpo e levado lá para dar um passe nele para diluir. Mas no caso dele, ali ele não está projetado. No caso dele, sim. Não, sim, ele está num bar e ele percebeu isso aí, sim. sentiu, é o mais provável. E outra, num bar, cara, você não vai esperar uma energia de plano mental. Nada contra, mas, a energia ali é mais grossa, né? Bacana. Vamos ver se tem mais perguntas. Vibrações elevadas. Pergunta. Qual a melhor prática para fazer diariamente, iniciantes, sobre projetar com segurança? Estudar o assunto, né, cara? Porque muita gente pergunta isso, e eu repito isso, não dá para você fazer algo que você não estudou, o que, é que você vai fazer, cara? Deixa eu ler um livro e fazer uma técnica. Não é isso, não. Precisa aprofundar o tema, ler as obras principais para ele ter a ideia de conjunto, para perceber como é que ele se insere, o que pode ser útil para ele com a característica dele. O exercício que dá certo para um não dá certo para o outro. Sim. Então, ao estudar o conjunto na média, ele vai encontrar paralelos que vai puxar para ele e ele desenvolve. Não adianta, faça isso, faça aquilo. Tem um monte de coisa que é possível fazer, mas qual é a característica da pessoa? Qual é o jeito? Outra, ela tem medo? Tem uma série de coisas, não é do jeito que o pessoal normalmente tenta estudar esse assunto. Isso é uma coisa bem profunda, leia bastante. Primeiro, cria a condição de entender o tema de forma conjunta. Porque cada um vai... você vai ler vários temas e você vai tirar, eu vou fazer do meu jeito. Você tira do seu jeito. Exatamente. Tem uns que falam, vou meditar daqui, de lá, meditar de cabeça para baixo, barriga para cima. Cada um vai tirar. Isso, o que funciona para um não funciona para o outro. Exatamente. Então, ele precisa, na média, identificar o que se adapta para ele do jeito dele. Exato. É isso mesmo. Vamos ver se tem mais perguntas. Felipe, inclusive tive aquele amigo teu que jogava bola comigo. Não, é um amigo meu que jogava bola, que desencarnou, que eu ajudei. O Felipe estuda lá comigo, é isso que ele está sendo. Fica quieto aí, Felipe, não confunde as coisas, rapaz. Fica quieto, moleque. A Marinalva. Não tinha esse entendimento sobre a A. Muito obrigado, Wagner. Eu tenho falado bastante sobre isso, porque muita gente ficou no mito, o espírito bebe água. O cara não bebe, cara. O cara não tem boca, não tem corpo humano, mas ele pode drenar a energia da pessoa em volta e ao tentar ajudar um alcoólatra, raramente você vai ter um alcoólatra que está sozinho, cara, porque a tendência é que tem alguém junto que vai vir em cima de você. Uma vez também eu vi uma palestra, um vídeo seu com o Jodilei, que ele foi no banheiro e tinha os seres lá. Tinha os caras lá, no banheiro de bar, cara. Pô, você já imaginou, cara, um cheiro de urina, de álcool, e os caras estão ali falando, aqui é o meu lugar, por causa da atmosfera pesada, cara, é uma degradação muito grande. Muito grande mesmo. Karina, boa noite a todos. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Acho que vibrações elevadas. Um ser de capa preta, ele veio para dominar. Tanto que falei, você pode dominar meu corpo, mas minha mente não. Eu fiquei muito na neutralidade. Nessa hora, senti os guardiões chegar para me ajudar. Isso é um assédio que ela está falando. Uma cara que tentou aí manipular a energia dela. E ela não está com medo. O medo é o grande atrator, cara. Porque o medo libera adrenalina, e a adrenalina é controlada pelo chakra da base, que lida com as suprarrenais, que é a energia vermelha do corpo. O cara que está desencarnado, como que ele faz aqui, se ele não tem energia da Terra, não tem corpo? Ele drena a tua. Se você está com medo, você fica cheio da energia que ele quer. Uma vez também eu tive uma projeção que me paralisaram, eu comecei a irradiar energia, e o próprio ser falou, vocês que saem do corpo conseguem sair disso fácil. Porque você está manipulando energia. Por isso que é bom estudar, né? Porque você sabe se defender. Vamos ver mais pergunta. Marinalva, boa noite. Valentim, amém. Não entendi. Por enquanto não tem mais perguntas. O Otto, saudações alvinegras. O Otto é botafoguense lá do Rio, rapaz. Pô, bacana. Pô, legal. Se vocês tiverem mais perguntas aí, quiser interagir. Ô, Wagner, você podia contar alguma experiência assim que... Eu sei que todas as suas experiências te chamam a atenção, né? Mas uma assim que você podia compartilhar aqui com a gente?
Cara, tem muito. Tem muito, né? É muito que eu tenho que ver o que você quer saber. De auxílio, assim, te levaram para fazer um auxílio. Cara, isso aí é a média também. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. No meu caso, o estudo meu de projeção e a prática sempre está voltado para assistência espiritual. Uhum. A ajuda que eu posso dar. Tá? E eu sei trabalhar com energia, estou estudando isso, então me interessa ajudar. Tá? E, ao mesmo tempo, também ampliar, estudar. Então, o que eu descobri ao longo do tempo? A partir do momento que eu me ofereço para ajudar, os guias espirituais também se oferecem para me franquear experiências mais altas para eu também estudar. Muita gente que estuda isso só quer estudar pelo lado intelectual, como eu já falei. Eu quero minha experiência, minha pesquisa, mas não tem interesse em ajudar ninguém com isso, cara. É um ego, uma arrogância enorme. O que mais me desenvolveu foi o transbordar de energia a favor dos outros. Por isso eu sou levado para aplicar passe. E outra, não vai ser no paraíso que você vai dar passe algum, porque lá ninguém precisa. Mas em ambientes mais densos, você dá um passe aqui, um passe acolá. Você imagina, Luiz, eu trabalho com um público grande. Você acha que todo mundo que vai numa palestra, num curso, está sozinho, cara? Tem várias entidades assediadoras e, às vezes, vem em cima do cara que está dando a palestra. Uhum. Por isso que não é tanto todo mundo que pode trabalhar com isso. As pessoas não aguentam o tranco. É muito fácil você fazer coisa pela internet. Vai encarar uma plateia pública. Vai encarar ali, porque é muito fácil você ficar aqui no computador. Mesmo assim, ainda vem assédio. Mas quando você trabalha com as pessoas, tete a tete, você tem que estar muito bem preparado. Sim. E você sabe que mais tarde vai rolar uma assistência. Uhum. Né? Os mentores, às vezes, seguram uma das entidades, está ali, com a pessoa que faz assistir a palestra, que vai embora, não sabe de nada, o cara fica para você. Então, a maioria das minhas experiências vão ser relatos de assistência espiritual. Agora, olha o que eu tenho visto, cara. Um monte de gente que acha que entende bem de projeção astral, quando você relata uma assistência, ela acha que é uma saída do corpo menor, porque você não foi para Andrômeda, nem para Órion, nem para o plano mental, que é o que o ego dela gostaria. Uhum. Mas ele foi ali no umbral, dar um passo, foi ali uma experiência pequenininha. Caramba, são as melhores experiências, porque são elas que vão alavancar você ter uma grandona depois, como eu também já tive muitas. Uhum. Mas você está na Terra e ainda poder ajudar é a maior coisa que você pode fazer. E outra, não é só uma assistênciazinha numa saída, é melhoria da tua consciência transbordando. As pessoas não têm essa noção. Muita gente quer só estudar a saída do corpo pelo ponto de pesquisa ou intelecto. Não vai desenvolver como deve ser. Eu trabalho com isso há anos, eu conheço a maioria das pessoas que mexem com isso. Se você não tiver alegria e amor, não vai desenvolver. E vamos falar claro, tem muita gente chata tentando mexer com a saída do corpo e levando a chatice para dentro desse estudo. Pois é, verdade. Bacana. Vamos ver aqui. Pergunta do Astrologia e Numerologia. Súcubos e íncubos, até que ponto pode interferir na projeção astral? Olha, a pergunta dele também está toda cheia de mito. O que é íncube e súcubo na visão dele? Como é que sabe? Como é que eles... Não é isso. Não. É que tem tantos mitos em cima que a pessoa fala, mas não pesquisou também. Uhum. Vamos dar um exemplo. Íncubos e súcubos são expressões do latim surgidas há séculos na Europa. Você imagina na Idade Média a ignorância que tinha. Então, dentro do catolicismo daquela época, que era a religião oficial, né, temporal religiosa da época, surgiu a noção de que o diabo poderia tomar uma forma masculina para supostamente seduzir as mulheres durante o sonho, para roubar força vital. Isso foi chamado de íncubos, que seria o diabo numa forma masculina para vampirizar sexualmente uma mulher durante o sonho dela. Uhum. Um sonho erótico. Íncubo é uma expressão que vem do latim incubare, ir para dentro. Uhum. Então, daí a expressão íncubo, que seria o diabo assediando uma mulher. Se o diabo tomasse um formato feminino para assediar um homem, seria chamado súcubo, do verbo latim succubare. Uhum. Então, o que acontece? Isso surgiu nesse contexto, no latim. Tá. Como que um padre, no século XVI, por exemplo, no confessionário, Luiz, ia explicar para alguém, um homem ou mulher, que teve uma poluição noturna ou um sonho erótico? O que aconteceu? O homem ou a mulher falando, olha, eu tive um sonho que eu estava tendo sexo com alguém e acordei meio apavorado. O que o padre diria? O diabo atacou você durante seu sonho. Uhum. Não havia Freud nessa época para ficar nada, não havia Jung, não havia psicologia nenhuma.
para explicar um sonho erótico que é normal, uma poluição noturna, que é do ser humano, não tem nada a ver com o capeta. Mas na época ninguém sabia disso. Então essa é a primeira origem da expressão íncubo e súcubo. Posteriormente, na área ocultista, se manteve essa impressão de íncubo e súcubo com outra maneira de ser. Então, alguns ocultistas, por exemplo, Franz Bardon, que era um ocultista austríaco, que morava na Alemanha na década de 40 e 50, ele publicou alguns livros de ocultismo, era um autor muito bom. Na teoria dele, íncubo e súcubo era outra coisa. Um homem se masturbando, liberando esperma na hora do orgasmo, ele libera uma energia que não tem troca com a parceira. E essa é uma energia de base, de Kundalini, de outras coisas. Espíritos vêm para absorver aquilo igual um vapor. E se ele pratica onanismo, que é a masturbação compulsiva, toda hora ele está expelindo aquilo, os espíritos vêm buscar, porque sabe que ele vai fazer de novo, ele é obsidiado, auto-obsidiado por aquilo. Não é a masturbação de um adulto resolvido, ou de um adolescente com uma carga emocional, ou de um casal. É a masturbação compulsiva de alguém com um vácuo de dentro que só consegue preencher se masturbando, cara. E aí, porque a pessoa se masturba pensando em alguma coisa, ela cria formas mentais. Espíritos vêm para drenar as formas, a energia do esperma, e daí vampirizá-lo. Essa era a versão ocultista de íncubos e súcubos, que já era diferente do original. Mas o nome original vem lá do cristianismo daquela época. Posteriormente, na área espírita, para alguns pesquisadores, e depois na área da projeção astral, outros autores, íncubo e súcubo seria o quê? O Luiz saiu do corpo. Uma entidade toma uma forma feminina ou masculina para assediá-lo sexualmente pela energia, porque o corpo está embaixo, mas a energia vai junto. Quer dizer, o íncubo e súcubo seria um assediador extrafísico. Para o ocultista, seria algo criado, uma forma mental ou uma larva astral. Aí vão entrar outras interpretações, e para o católico antigo era o diabo. Isso que eu estou perguntando. Qual é o contexto que ele está perguntando? Entendi. Tá, eu gosto de deixar esclarecimento claro. Cara, eu trabalho com live há muito tempo. As pessoas perguntam muita coisa sem base. Elas ouviram falar aqui e falar ali. No meu caso, como eu estudo tudo, eu sempre gosto de dar o paralelo de várias áreas para esclarecer. Sim. Nem sempre as pessoas gostam disso. Porque às vezes entra com algo que ela aprendeu numa área, mas outras áreas tinham outro enfoque. Então, por isso que tem que saber qual que é o enfoque que ela está dando. Sim, bacana. Legal. Vamos ver se tem mais. O Felipe falou, tu tamo junto. Vibrações. Vamos desbloquear o chakra, galera. É isso aí. Marinalva, em todas as situações... Ele botou aqui o vibrações elevadas, que chakra bloqueado... Cadê? Chakra bloqueado... Gera medo. Gera medo, ansiedade. Não, na verdade é o contrário. Medo, apego e tal, ferra com o chakra. O chakra não é bom ou ruim, ele sofre a ação do que você é. É de dentro para fora, né? Então, se você está ansioso aqui, o chakra cardiorrespiratório vai sofrer o efeito. Não é o chakra que trava você, é você que costuma travar o chakra. Pois é. E além de trabalhar os chakras, que é uma forma de descarregar, desintoxicar, todos nós precisamos trabalhar pensamento, sentimento, energia. É um conjunto, não é só chakra, só energia. É um conjuntão que se chama crescimento, melhoria da consciência. Sim. Pois é, interessante. Marinalva, em toda situação que percebo o medo, eu tiro o foco para sair rápido da situação. Tirar o foco pode ajudar, mas aquilo vai voltar outra hora. Então tem que resolver. Tá? Tem algo pegando? Resolve. Tirar o foco não vai resolver aquilo. Vai te deixar, pelo menos, sem perceber aquilo. Mas aquilo amanhã volta. Entendi. Tem que liquidar o medo. Verdade. Tiago Arantes. Uma vez, num sonho, vi duas pessoas me puxando pela perna. Aí tracei uma estrela prânica no ar com a mão direita e acordei na sequência. Fiquei na dúvida se não atrapalhei alguma saída do corpo. Não dá para saber também. Estrela prânica é um símbolo da Kriya Yoga. Na verdade, é um símbolo mais antigo da época do Krishna com Arjuna, lá no Bhagavad Gita, mas que na área da Kriya Yoga é associado pelo mestre Babaji, que teria resgatado essa técnica e tal, e é um símbolo de proteção, de elevação, muito bom. Bacana. Vamos ver se tem mais. Agradeço a todos que estão aqui no chat. Eles estão entrando. Vibrações elevadas. Wagner e Luiz, em uma projeção astral, vocês viram sobre espécie de anjo que são denominados pelo formatos de asas? Dependendo do formato da asa, ele faz parte de uma determinada egrégora? Não, nada a ver, cara. Isso é uma babaquice.
que não dele, mas das pessoas que comentam. Sim. Pensa no seguinte, nós estamos achatados pela gravidade aqui no solo. Tá? Nós não voamos. Uhum. Então, para que uma águia precisa de asas? Para bater e vencer a gravidade. Você, Luiz, sai do corpo, teu corpo espiritual não sofre ação da gravidade, por isso você flutua e voa. Você precisa de asa para voar? Não. Não. Imagina um espírito superior, você vai precisar de asa, cara. Pois se nem você precisa. Uhum. Então, a história das asas, isso vem lá da área do Oriente Médio, tá? A seguinte sequência: existem seres que estariam abaixo de Deus, mas acima dos homens. Né? Estariam pairando acima dos homens. Para pairar, você precisa de asas. Então surgiu o simbolismo de asas, de um ser que não está preso à terra. É simbólico. Mas as pessoas pegaram isso ao pé da letra. Tá? Não é necessário asa se a gravidade não te afeta. Uhum. Isso que eu digo que isso é uma babaquice. Entendi. Comentada por tantos por aí. Agora, como condicionamento religioso das pessoas que imaginam assim, um ser desse, às vezes aparece, ele toma o formato que a pessoa acredita, porque é mais fácil. Agora, calcula se um ser de luz vai precisar. E outra, horário para o anjo encostar. Você já imaginou um anjo com um relógio no pulso, cara? Nós estamos aqui no horário de verão da Inglaterra. Uhum. O anjo vai adiantar 1 hora para sintonizar teu horário. E aí, quando eu falo isso, tem gente que fica danada, parecendo que eu estou sacaneando. Eu estou sacaneando. Elas estão numa ilusão de um conhecimento que elas não pararam para aprofundar. Para que um ser vai precisar de asa, cara? Sim. Quem precisa de asa é pombo, galinha, gavião, águia, beija-flor. Nenhum ser de luz precisa disso. Agora, você já imaginou? Eu estou chamando o anjo tal que chega. Já viu a figura dos anjos? Um par de asas, um espadão na mão, barriga de tanquinho, não tem um anjo gordo. Outra coisa, a maioria dos anjos, tudo branco. Cadê o anjo negro, chinês e árabe? Pois é. Quer dizer, é todo um condicionamento religioso. Esses seres existem, mas eles não são do jeito que os homens imaginam e condicionam. Então, pode tirar essa história de asa, porque ela não determina egrégora de nada, não sei em série de televisão. Verdade. Vamos ver aqui se tem mais. Tiago Arantes. O Wagner, pode falar sobre os seres que se apresentam como criança azuis? Numa meditação, viu na tela mental como se me observasse rapidamente. Tiago, isso é um simbolismo yogi antigo. As divindades na Índia, muitas vezes, são representadas pela cor azul. É claro que tem vários mitos sobre isso, mas você pode se simbolizar. Qual é a cor do céu? Azul. Seres que são divinos têm a cor azul. E para o hindu, tudo que é ser que não é terrestre é azulado. Então, imaginar criança azul é uma forma de você significar. É um ser que veio do céu para cá. Em sânscrito, criança é Kumara, porque Brahma, o criador, tinha 4 filhos, os 4 Kumaras, significa 4 crianças de Brahma. Então, quando tem o formato de uma criança azulada, no contexto hindu, significa um Kumara, alguém que é uma criancinha divina que protege, que vem em nome de Deus. Isso é legal. É bom. Agora, alguém vai pegar, porque eu gosto sempre de clarear tudo. É azul, veio de Orion, veio de Arturus. Porra, não viaja, cara. Legal. No caso dele, é uma coisa legal. Muito boa. Bacana. Marinalva. Uma vez, num sonho, vi 2 seres de roupa tipo capa azul. Eles eram como fumaça dentro de uma roupa. Eu fugi deles. Entrei numa casa e sentei no chão de casa e comecei a orar. São espíritos assediadores, não são seres azuis. Eles estão com uma capa azul, é o contrário. Esses aí são assediadores, parecendo fumaça, vampiros de energia. Para pegar energia. Né? Eu falo isso como médium de desobsessão experiente de anos. Ou seja, então se ela teve medo e se escondeu, é onde que eles se alimentam do medo, né? Tem que aplicar energia. Irradia energia, mas que outra, sempre que irradiar energia, não faça isso por arrogância. Exato. Eu vi gente também cometer esse erro. Tudo bem, pode vir que eu torro com a minha energia, porque eu manipulo bem. Isso é arrogância. A arrogância já abre brecha para a obsessão. Irradia energia por um sentido produtivo, evolutivo e sadio. Só isso. Bacana, legal. Galera, quero agradecer a todos que estão na live, que depois vão assistir a live depois. Muito obrigado aí por todos que estão interagindo aqui. E você que está aí nos bastidores também só acompanhando, é muito bem-vindo também. Muito obrigado a todos. Numerologia, pergunta. Já ouvi relatos sobre projeção que encontra com ETs Zeta? São aqueles, os greys, né? Aqueles caras do cabeção.
Seria paranoia isso ou pode ser real? Não, real. Até no meu livro Viagem Espiritual tem ilustrações sobre isso. É real. E esses seres foram demonizados. Pois é, né, cara? Pessoal, isso, o Grey vai te pegar. Que babaquice. Cara, vai pela energia. Tem muitos desses seres aí atuando no astral e aparece para a pessoa fora do corpo. É real. Agora, tem que separar bem os seres, como aparece, e os relatos aqui cheios de fantasia. E no meio dessa fantasia tem os relatos reais. Na dúvida, play com a energia ali para ver. A defesa é o lance da energia. Exato. Marinalva, situação de medo que percebi ao meio de usar uma técnica para sair da situação. Tive um foco do medo e não reprimi o medo, mas não permiti que o medo direcionasse a situação. Isso ajuda, porque na hora, não focando naquilo, ela não se liga naquilo, só que aquilo vai voltar porque não resolveu. Tem que resolver de uma resolve, cara, resolve. Deixa eu te dar um exemplo. Tem gente que cobre a cabeça quando sente que tem alguém no quarto. Vai tirar o cara do quarto, cobrir a cabeça? Acender a luz vai tirar ele? Não, ele vai, em outro momento, se aproximar de novo. Então, desviar o foco não resolve. Mas, no caso, ajudou ela naquele momento. Mas, de outra vez, eu aconselho, resolve. É que nem uma dor de dente, né? Você tá com dor de dente, você vai tomar um remédio e vai melhorar ali, mas daqui a pouco a dor vai voltar. Você vai ter que ir no dentista querendo ou não. Horácio. Tive 5 saídas lúcidas do corpo, graças ao ensinamento do Wagner. Tenho 70 anos e netos pequenos. Dei para o meu filho o livro da Liliane, Saída do Corpo para Criança para irem se familiarizando. Que legal, a Liliane é ótima. Você quer entrevistar a Liliane também? Gostaria. Vou te passar o contato dela também. Bacana, legal. E lembrando que se você tiver relato, entre em contato que a gente vai conversando aqui. Vibrações elevadas. Segundo minha irmã, um anjo pelo... Peraí, vamos com calma. Segundo minha irmã, o anjo dela parece Bob Marley. Acredito que eles tomam uma forma só para nossa mente entender. Exato, é isso que você acabou de falar, que nem os anjos com asa. Isso. Exato. Wagner, como podemos proceder nesse assunto com as crianças? Difícil, cara, porque cada criança é de um jeito. Para umas você pode explicar, para outras não dá. Não tem como dar uma resposta específica, tá? Se a criança pergunta sobre isso, você precisa esclarecer. Mas sem ela deixar de ser criança. Sim, criança tem que ser criança. Ela tem que ser criança e tem o tempo dela. Você pode dar uma pinceladinha aqui, alguma coisa ali, mas sem forçar a barra, porque a prioridade é ela no plano físico, senão não teria encarnado. Exato. Interessante, bem bacana. Acho que o Thiago volta com o ser azul. Quando viu o garoto azul meditando, era uma meditação guiada no canal do Rodrigo Betim. Então, que legal. O Rodrigo também é amigo nosso, né? Se apareceu, pode ser um mentor ligado a ele ou ligado ao próprio Thiago, vai saber. Mas é uma coisa boa. Pô, legal. Bom, acho que tá bom, né? 1h12 de live, né? Quero agradecer ao Wagner por aceitar o convite aqui na live. Muito obrigado, Wagner, de coração. E todos vocês aí que interagiu com a gente, que vai ver a live depois, muito obrigado. E gente, eles estão me tratando muito bem aqui em Londres. A Mara, a esposa do Luiz, olha, eu estou até fazendo proposta para ela voltar para o Brasil. Eu vou contratar ela como cozinheira. Eles estão me tratando bem pra caramba aqui. E aí amanhã, eu estou vindo da França, estava num congresso lá grande, né? Foi bem cansativo, ficaram vários dias lá. E aí já fiz uma live ontem, hoje estou fazendo outra aqui, e amanhã eu vou estar fazendo uma palestra aberta, 150 pessoas lá na universidade, sobre o mantra Om Padme Hum, e no sábado e domingo um curso para mais ou menos umas 80 pessoas. Né? Eu tive aqui o ano passado também, que foi quando eu conheci o Luiz, estava cheio de gente, e aí amanhã começa a correria, e lá para terça-feira que eu volto para o Brasil, até lá ainda tem que fazer muita coisa por aqui. A agenda do homem aqui é lotada. Muito bacana. Vou na rádio amanhã também aqui em Londres. É verdade, vai numa rádio amanhã em Londres, legal. Vou ler, acho que a última aqui da Marinalva. Wagner, estou falando de situação real. Tipo, estou na rua, percebo um grupo de assaltante. Eu percebo e já uso uma técnica que pode ser uma oração ou um Ho'oponopono para sair da situação. Resolvo. Não, isso aí ok. Ela tá falando, nós estamos falando na saída. Tá? Isso aí que ela faz é legal. E mesmo assim, ainda pode acontecer o assalto. A violência hoje, se o Buda andar na rua, vai ser assaltado, cara. Exato. Mas ela está fazendo um procedimento legal. Só que o que a gente estava falando é durante a saída. Verdade.
Pô, queria agradecer mais uma vez aí, Wagner. Muito obrigado a todos que interagiram aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. E lembrando, se tiver algum relato de projeção e gostaria de compartilhar o seu relato, entre em contato comigo que a gente marca uma live aqui no canal. Tá ok, galera? E como o Luiz está começando o canal, gente, vai devagarzinho, né? Recomende aí essa live para o pessoal assistir as outras lives que tiveram com o Diego, com o Igor e as outras para o pessoal. Até a Marinalva, ela participou para o pessoal ajudar aqui o canal dele a crescer, porque ele vai entrevistar muita gente, o foco dele é projeção. Sim. Então, pô, que legal, dá uma força aí quem puder para mais gente conhecer, né? E o canal dele bombar e daqui a pouco está trazendo muito mais gente, inclusive gente aqui da Europa mesmo. Sim, é muito interessante. Muito obrigado a todos aí, uma boa noite, e se você for assistir a live depois, agradeço aí. Acho que tem mais... Não, só estamos agradecendo só. Valeu, galera, muito obrigado, até mais.